Ah, escola. Conceitos incríveis. Contas mirabolantes. Um tremendo fluxo de mais variados assuntos que eu poderia falar por horas depois de ter terminado a escola. Mas, honestamente, eu nem lembro da maioria. Aí você me quebra. Antes de você me chamar de burro nos comentários, permita-me mostrar como essa prisão da sociedade não te prepara pra vida, só te prepara pra sair de lá. Ao parar pra refletir, eu vi que a maior parte das pessoas não gostam da escola, mas isso não significa que elas não gostem de aprender. Contudo, existe um mecanismo curioso no ensino, que não permite que você desvende conhecimento que de fato gera valor real pra vida. Esse mecanismo consiste em te tornar mais um dentre milhares que sacrificam suas vidas no pós-escola, numa rotina baseada em trabalho, casa, sem ganhar quase nada. Se a escola fizesse o papel dela, que teoricamente devia te guiar para conquistar liberdade financeira, 50% das questões pós-escola seria resolvido. Talvez até mais que isso. Porém, o sistema não quer que isso aconteça. Não existe vantagem para eles em ter uma peça a menos para trabalhar em meio convencional. Na minha visão, a escola existe exatamente por isso, para dar sequência ao ciclo. Vamos imaginar por um momento que a escola não existe. Faremos um cálculo como exemplo de 200 estudantes de um bairro. Se desses 200, 60 fossem capazes de ficar sozinhos, ter responsabilidade, ainda restariam 140 que precisariam de supervisão de adulto, porque criança e adolescente não pode trabalhar. Isso resultaria em 50% dos pais tendo que parar de trabalhar, ou seja, 70 pessoas do bairro. Até parece um número pequeno, mas se levarmos em consideração a multiplicação por uma nação inteira, isso se tornaria um prejuízo enorme para o sistema. A solução? Coloca todo mundo em um lugar, ensina a decorar coisas para no fim do mês fazer uma prova e ter uma ilusão de que aprende algo. Não ensine a sair do sistema, para que assim quando eles saírem da escola, acabem indo para o mesmo caminho, fazendo assim o ciclo se repetir com seus filhos. Isso se torna um looping de decorar equações e métodos que no fim do dia você nunca vai usar na vida. Bom, pelo menos a grande massa não vai. O objetivo normal das pessoas é conseguir um bom emprego que gere um retorno legal para viver de boa. Saber a diferença do cateto oposto com a hipotenusa dificilmente te leva até lá. Só se for uma profissão muito específica, mas no geral você nem usa. Não confunda ir à escola com ter conhecimento. Através do conhecimento, as vertentes de possibilidades que surgem a partir disso são inúmeras. Mas hoje é difícil conseguir conhecimento valioso nas escolas. Ouvi uma frase que me fez refletir. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Do que vale saber fazer se a sabedoria está em fazer? Me fez perceber que não existe sentido em dar o máximo para aprender algo que um professor prega como importante, mas é completamente inútil. O mais louco é que o mesmo professor que diz que sem isso você não vai ser ninguém na vida, muitas vezes não está nem perto de onde você quer chegar. Para começo de conversa, se ele diz coisas assim, nem bom professor ele é. Não saber química não impede você de ser muito mais que um químico que ficou anos numa faculdade para ser professor, sem nem mesmo entender que a razão disso era preparar os alunos para fazer mais do que ele mesmo. Contudo, por mais que você não aprenda nada na escola, vez ou outra aparecem professores que te ensinam, não com métodos matemáticos, mas com a experiência. Como por exemplo essa frase que um professor que nem era fixo me disse uma vez: nunca coloque limites acima de seus sonhos e metas. Se é para colocar um limite, que seja abaixo. A escola também deixa a desejar em coisas básicas. Não ensinam primeiros socorros, finanças pessoais, nem ao menos disciplina própria, que eu acredito que teria grande impacto no futuro da sociedade se essas coisas fossem ensinadas. A solução disso é bem simples na real, basta revermos totalmente nossos meios de ensino. Porém, de nada vale eu boquejar sobre algo que estamos cientes de que não vai acontecer. Na escola se encontra coisas incríveis também, como amigos, memórias, habilidades sociais, embora para alguns nem tanto. Mas também um aspecto que eu considero um perigo, porque eu fui vítima disso. Esse perigo não é exclusivo da escola, mas se você compactua com a fé em Deus, você acaba presenciando um reflexo negativo do mundo lá. Você acaba experienciando acontecimentos errados. Talvez mundano defina melhor. Muitas das vezes, isso é visto a partir de uma perspectiva de orgulho. E já que estamos meio perdidos nessa fase, ficamos propensos ao pecado. Se não estivermos firmes na palavra, fica fácil se perder. E na sociedade atual, é difícil encontrar adolescentes firmes na palavra. Eu mesmo luto todo dia para estar, mas ainda não consigo totalmente. Nessa brecha, o inimigo muitas vezes utiliza pessoas. Ele é capaz de criar circunstâncias para que a gente se perca. E quando caímos, surgem problemas como o vazio emocional, por exemplo.
que leva a outros como depressão, ansiedade, falta de identidade. Isso me lembra que no meu vídeo sobre adolescência, um cara comentou assim: adolescência é o período mais fácil da vida. Se agora dá sim, quando for adulto vai estar morto. Eu confesso que eu ri bastante na hora com isso. Mas principalmente me deu um insight valioso para acrescentar nesse vídeo aqui. Pessoas mais velhas geralmente não entendem os problemas dos adolescentes. Não generalizando, mas muitos pais não entendem, o que acaba obrigando as pessoas a buscar o refúgio na própria escola. Nisso nasce os alunos obcecados por nota, os palhaços carentes de atenção, entre outros. O ponto é, os adolescentes acabam se tornando vazios espiritualmente falando. É triste isso, mas o mundo tá deixando Deus e a palavra dele de lado. Conforme o mundo se distancia dele, as coisas erradas começam a ser vistas como certas. E como os pais fazem o que julgam certo e não o que está escrito, é o que os filhos refletem. Isso torna a escola perigosa nesse sentido. Os adolescentes não estão ligados nisso nos dias de hoje. Na palavra é dito: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Quero também acrescentar que existe um versículo que frisa a importância de estudar com um propósito. Além disso, meu filho, esteja ciente do fato de que escrever muitos livros não tem fim, e estudar muito só cansa o corpo. Isso não diz que estudar é algo inútil, mas que é inteligente estudar com a sabedoria de um propósito. Ter fé na adolescência é desafiador. Eu, por um tempo, me encontrei perdido, distante daquele que sempre foi por mim. Eu quase perdi a mim mesmo. Nesse vídeo aqui eu falo sobre esse período complicado da minha vida, caso você tenha interesse, mas se você não quiser, tá de boa também. Fui!